Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje aí mais um vídeo da playlist Do It Yourself, faça você mesmo, né? Antes da gente falar a respeito, né, do tema, né, peço aí que você dê seu joinha, dê seu like, né, compartilhe o vídeo, né, com pessoas que gostam desse tipo de eletrônica, né, dessa eletrônica mais raiz, né? Faça seus comentários, né, e acompanhe, né, todos os vídeos do canal. Esse vídeo, tá gente, é o último vídeo, né, a parte 5, né, do transmissor de FM, tá? Projeto publicado aí na Eletrônica Total, número 39, né? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, né, o link dos 4 primeiros vídeos, né, para você acompanhar, né, desde o comecinho, né? Então trata-se de um transmissor de FM com saída amplificada, né? A gente já falou a respeito do circuito oscilador, né? A gente já falou a respeito dos componentes, a gente já falou a respeito da PCI, né? E no vídeo de hoje, tá? Além do teste final, né, eu vou fazer alguns comentários a respeito do circuito, né? Eu redesenhei o circuito aqui e vou estar disponibilizando para vocês, né, esse circuito aqui. E a gente vai falar, né, a respeito do amplificador, tá? Eu fiz aqui duas versões do mesmo circuito, né, para mim poder explicar um pouco melhor para vocês o circuito deste amplificador, tá? Que usa aí como base o BD135, tá ok? Então essa é a ideia, né, desse vídeo, né? E a gente, lógico, evidentemente, a gente vai fazer testes, né, com esse transmissor, né? Ver aí possibilidade do alcance, ver até onde eu consigo, né? E mostrar para vocês aqui o protótipo, né, como é que ficou. Então tá aqui, né? Eu tinha mostrado já a PCI. Fiz alguns testes, tá? Ele aquece muito, então realmente precisa de um dissipador de calor, né? Um dissipador que manteve o consumo de corrente estabilizado, né? Sem o dissipador, o consumo, né, ele vai aumentando, vai aquecendo. Então ele realmente, né, ele drena bastante, né, do transistor. Então ele precisa desse dissipador. Então eu montei aqui, né? Sempre faço uma basezinha aí, né? Uns pezinhos de borracha fixado aqui, tem um espaçador aqui que eu já mostrei em outros vídeos para vocês, o espaçador que eu uso, e coloquei aqui, né, esses terminais aqui, onde eu entro aqui com a modulação, né, que pode ser aquele microfone de eletreto, né, e pode ser um sinal modulante, né, uma música, né, seja lá algum sinal que eu queira injetar aqui. Aqui a fonte de alimentação, né, a gente vai trabalhar com ele com 12 volts, né. E aqui a antena, né? Eu vou até deixar um tema aí mais no final para falar a respeito de antena, né? Não tenho muita experiência em antena, né? Inclusive fiz aquisição de alguns livros aí que eu vou compartilhar com vocês em outro vídeo para a gente se aprofundar um pouco mais em antena, né? Então tá aqui o protótipo montado, né? A gente vai fazer os testes com ele, né? Eu fiz uns testes prévios aí. Realmente, né? Ele tem um alcance razoável aí dentro das limitações aí, né, obedecendo aí o que a legislação prega a respeito disso, tá ok? Então eu vou preparar tudo aqui, né, a gente vai começar a falar um pouco, né, fiz algumas anotações aqui para a gente falar a respeito do circuito amplificador propriamente dito, tá bom? Então eu vou preparar tudo aqui, né, arrumar aqui a bancadinha, né, para a gente falar um pouco dessa teoria dessa última parte, né, e depois a gente fazer os testes aí, né, com esse protótipo aí do transmissor de FM, tá ok? A gente já volta aí. Tem alguns comentários que eu anotei aqui, tá? Alguma coisa tá na matéria, alguma coisa eu acrescentei, tá? Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, tá? A gente ouve muitos, né? Vê muitos e ouve muitos projetos, né, de transmissores, né, principalmente de FM com BD 135, 137, 139. Mas os BDs, tá, eles não são transistores para aplicação em RF, né? Apesar de ter uma frequência de transição alta, né? A gente viu lá no datasheet de aproximadamente 150 MHz, tá? Eu vou ler e vou comentar alguma coisa, tá, a respeito dessas anotações que eu fiz e vou disponibilizar, né, essas anotações.
Em aplicações como essa, né, esse componente, né, não só esse, né, como todos os transistores, eles têm um negócio chamado capacitância parasita entre emissor e base elevado, né, que de uma certa maneira retarda o sinal na amplificação, fazendo o ganho cair, tá? Então essa capacitância, né, faz com que eu comece a perder ganho, né? Então na configuração emissor comum, que é a mais conhecida, a mais utilizada, tá? Os efeitos dessa capacitância elas são multiplicados pelo ganho do transistor, tá? Limitando a utilização a frequência muito mais baixa do que aquele 150 prometido ali no datasheet, né? Agora, se a gente usar uma configuração chamada base comum, né, com o sinal entrando pelo emissor, tá, e saindo pelo coletor, a gente vai ter uma potência menor, mas o transistor vai conseguir chavear, tá, frequências mais altas, tá, que é essa configuração que a gente está usando. A gente vai ver uma curva aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Então a resposta em frequência do transistor ela é afetada, tá, pelas capacitâncias parasitas. Lembrar que, tá, por efeito de construção das junções PN do transistor, ou NP, entre emissor e base eu tenho uma capacitância parasita, entre base e coletor eu tenho uma capacitância parasita, e entre coletor e emissor eu tenho uma capacitância parasita, né? Então a resposta em frequência ela é afetada por essas capacitâncias, tá, que alteram o ganho do amplificador em frequência alta. Então esse gráfico, gente, ele tá lá na matéria, na revista, tá? Eu só ampliei um pouquinho ele e coloquei uma tabela aqui, vou disponibilizar para vocês como sempre o material, né, para explicar para vocês, tá? Então na configuração emissor comum, tá? Eu vou explicar para vocês o que é essas configurações. Então na configuração emissor comum, esse gráfico aqui mostra o que? Mostra o ganho, tá, em dB, e mostra a frequência, tá? Então aqui é 0, vai aumentando a frequência, e aqui é 0, vai aumentando o ganho. Então o que acontece? Na configuração emissor comum, que não é essa, nós usamos base comum, o que acontece? Ele começa, numa frequência mais baixa, ele tem um ganho bem grande, bem elevado. Conforme a frequência que vai aumentando, o que acontece com o ganho? Ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Então a frequência que a gente está trabalhando é a frequência aqui, ó, tá? Vamos chamar de FT, frequência de transição, tá? Então em torno aqui de 100 MHz, 110 MHz, que é a frequência do FM, pode ver que ela vai caindo, 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 ou seja, né, eu consigo trabalhar, porém, né, eu perco o ganho aqui do meu transistor, tá? Ele começa com um ganho alto, conforme a frequência aumenta, eu perco aqui. Já na configuração base comum, tá? Numa frequência mais baixa, eu não tenho um ganho tão alto, ó. O ganho é bem mais baixo do que nessa configuração aqui. Porém, esse ganho se mantém, ó, ao longo do aumento da frequência, né? Então essa é uma característica, tá, da configuração de base comum. Bom, mas o que é essa configuração base comum que a gente fala, né? Então, gente, para a gente entender, né, o que é base comum, emissor comum, coletor comum, tá? O desenho está pequenininho aqui, mas eu vou tentar explicar, ó. O que acontece, ó? Na configuração base comum, a entrada minha, ela entra no emissor e sai no coletor. A base é comum, tá? Na configuração emissor comum, ó, o sinal entra na base e sai no coletor. Então, meu emissor é o comum. E na configuração coletor comum, ou seguidor de emissor, como muitos chamam, ela entra, tá, na base, tá? E o sinal ele sai no emissor, tá? Então o coletor é comum, tá, ok? Então no nosso sinal aqui é a base comum. Nesse oscilador aqui eu expliquei para vocês que é base comum, por quê? Porque o sinal sai aqui no coletor, ó, e é realimentado no emissor, tá? Ah, mas aqui tem uma entrada na base. Não, essa entrada aqui é da modulação, tá? Na configuração, sem essa modulação aqui, sai no coletor e entra no emissor. Aqui, gente, é a mesma coisa, tá? Ou seja, ele entra no emissor, eu vou explicar aqui já essa parte do circuito, e sai no coletor, né? Ou seja, o sinal está saindo daqui, ó, entrou aqui e está saindo lá para a antena, ó, sai no coletor. A base é comum, então a configuração é base comum. Daí vocês podem me dizer, poxa vida, mas aqui tá de um jeito, aqui o transistor está virado, né? Vamos tentar enxergar, gente, é muito importante, tá?
para quem gosta de eletrônica, tem que interpretar circuitos, saber ler ou enxergar de uma maneira diferente. O que eu fiz? Ó? Eu recortei essa parte do circuito, só para vocês entenderem, tá? E coloquei aqui, ó. É o mesmo circuito, ó. Exatamente, coloquei aqui. Né? Falou assim, nossa, mas o transistor está virado para cá, tá entrando lá no emissor, tá saindo no coletor. Eu vou pegar esse desenho, né, e vou redesenhar ele. Isso aqui é o layout típico, tá? Mas eu vou redesenhar ele de uma maneira que a gente possa entender. Eu não vou desfazer nenhuma conexão, eu vou simplesmente remanejar a posição dos componentes, ó. Esse circuito é esse aqui, gente, né? Vamos entender por quê, ó. Então tá aqui o transistor, eu vou virar ele de lado aqui, ó. Aí nesse coletor, perdão, nesse coletor eu tenho aqui, ó, um capacitor variável, uma bobina L3 no coletor. No coletor eu tenho um capacitor variável, bobina L3. E depois, por sua vez, está ligado no VCC, ó, tá ligado no VCC. Perfeito? Depois do VCC, ó, eu tenho um resistor R5, ó, de 4 cassete que está ligado na base. R5, 4 cassete que está ligado na base. E depois um outro resistor que sai da base, o R6, que vai para o GND. Um outro resistor R6 que vai para a base. E em paralelo com ele, eu tenho C5, um capacitor de 10 nano. Aí no meu emissor, ó, o emissor eu vou lá para a bobina L2, ó, o emissor, bobina L2, e aí eu venho em paralelo, que é R4C4 para o GND. R4C4 para o GND. Então é exatamente o mesmo circuito, gente, né? Eu simplesmente reposicionei os componentes aqui. Agora, se você olhar, né, esse circuito aqui, ó, e esse circuito, é praticamente o mesmo circuito. A única coisa que eu não tenho é essa realimentação, tá? Mas eu tenho aqui, ó, a entrada do meu sinal, né? Que na realidade está saindo daqui, entrando aqui, ó. Entra no emissor e a saída do meu sinal que sai no coletor vai para a antena. Saída do meu sinal coletor que vai para a antena, tá? Então tanto esse estágio aqui quanto esse estágio é em base comum, tá? Agora eu vou falar um pouco a respeito do casamento de impedância. O circuito, tá? Então vamos só relembrar aí. Configuração base comum, tá? Sinal entra no emissor, sai no coletor. Polarização por divisor de tensão, tá? Então tá aqui o divisor de tensão, né? A impedância de entrada é baixa e a impedância de saída é alta, tá? Então o que a gente precisa falar é a respeito de casamento de impedâncias. Vocês vão entender esse acoplamento aqui e esse acoplamento aqui, tá? Então o oscilador de base comum, ele tem uma impedância de saída alta, tá? O oscilador aqui, ó, a impedância de saída dele é alta. E no amplificador, tá? A impedância de entrada é baixa. Opa, aqui é alto e aqui é baixo, né? E aqui, né, a saída dele, tá? A saída, né, do amplificador, ela é alta. Porém, tá? A antena é baixa impedância. A antena é 50 ohms, 75 ohms, 300 ohms. Então esse circuito ele sai com alta, mas a antena é baixa. Então eu tenho que ter um casamento de impedância, tá? Então é necessário tal casamento de impedância entre os estágios do circuito, de alta para baixa e de alta para baixa, né? O casamento de impedância, gente, ele produz uma máxima transferência de potência, ou seja, eu não tenho perda. Quando as impedâncias são iguais, a perda na transferência do sinal de um estágio por outro ela é mínima, né? Ou seja, quanto mais casado tiver, mais igual tiver as impedâncias de saída no circuito e entrada do outro, menos perda eu vou ter no circuito, tá? Então por isso, gente, que quando a gente fala a respeito do casamento de impedância, né, volta aqui, ó, né, o emissor comum, a impedância de entrada é baixa, ou seja, esse circuito aqui, ó, a impedância é baixa, porém a saída de um mesmo circuito de emissor comum, a saída ela é muito alta, ó. Então a impedância aqui é alta, aqui é baixa. Por isso que lá no meu circuito eu tenho essa bobina com 4 espiras e essa com 3. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o acoplamento, porém eu estou derrubando a impedância aqui para que ela seja a mais próxima possível. Da mesma maneira aqui na saída, ó, a saída da impedância ela é muito alta, então a saída aqui é muito alta. Porém, a impedância da antena é baixa, então eu preciso casar essa impedância. Então a mesma coisa, eu tenho 4 espiras aqui, 3 aqui. O que eu estou fazendo? Derrubando a impedância para cá e transferindo o máximo de potência possível, sem que eu tenha, né,
perda nesse circuito, tá? Então esses materiais, gente, essa explicação que eu passei para vocês, tá? Então tá aqui, né? Amplificador de RF, o circuito, né? A configuração dos transistores, né? Aqui o circuito original. Depois eu peguei essa parte aqui, ó, e redesenhei, tá? Eu não mudei nada em termos de conexão, tá? Eu redesenhei o circuito para mostrar que ele tá na mesma configuração, né? Que essa primeira etapa do circuito, tá? Apesar dele estar meio esquisito aqui, né, deitado, né, mas remanejando, tá? Essa é a visão que as pessoas têm que ter quando analisam um circuito, né? Entender, ó, o que que tá no coletor? Opa, no coletor tá isso. O que que tá no emissor? Opa, no emissor tá isso. Eu simplesmente, né, eu remanejei os componentes sem alterar nenhuma configuração. Esse circuito é exatamente esse circuito, tá? Então todo esse material eu vou disponibilizar para vocês, tá? Eu tô, já tá umas conexões aqui, mais ou menos no jeito aqui, pra gente fazer uns testes aqui. E depois eu vou pegar o meu receptor aqui, meu Texão PL606, e vou colocar uma música sem direitos autorais e vou sair andando aqui por dentro da minha casa mesmo aqui, né? Não vou sair na rua, que eu ainda tenho alguma dificuldade de me locomover aí. Mas eu vou andar aqui por dentro de casa para vocês verem, né, que a perda do sinal é mínima, tá? Usando simplesmente essa antena aqui, ó. Tá? É uma anteninha aí que usa para, tá marcado ali que é VHF ou HF, aquelas para antena que vem, né, com um cabinho aqui de fita de 300 ohms, né, e a gente vai fazer um teste com ele por aí, tá bom? A gente já volta já aí. Bom, agora tem um ajuste que nós vamos fazer, tá, que é o ajuste que está solicitando aqui, mas eu vou fazer alguns comentários a respeito desse ajuste. Ambos os circuitos, né, eles são sintonizados, né, ou seja, aqui eu vou gerar a frequência que eu quero transmitir, tá? 95, 97, a gente já fez alguns testes aí, não importa, né? A gente vai ajustar uma frequência que a gente quer transmitir. E aqui eu vou amplificar essa frequência. Aqui, ó, eu tenho um amplificador sintonizado, né? O que que significa sintonizar? Eu tenho que fazer com que passe aqui, porque isso aqui nada mais é do que um filtro, né? Um filtro LC. É a mesma frequência que está indo para lá. Então, para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu ajusto a frequência que eu quero transmitir, depois eu venho aqui, ó, e vou captar o sinal aqui na antena, né, a maior amplitude possível que eu conseguir. Significa que eu estou sintonizando, né, esse circuito LC para a mesma frequência de ressonância daqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar um multímetro aqui, ó, né? Como o sinal que sai é o sinal alternado, eu vou usar um resistor, tá? E um diodo, tá? Para me retificar esse sinal, né? Eu vou demodular esse sinal aí. Aqui tá pedindo um N34, tá? Eu não tenho, coloquei um N60, tá? E que tem uma tensão de junção de 0,2, 0,3 volts, né? E ele pede um resistor de 10K, tá? Só que 10K a gente só conseguiria medir com um milivoltímetro aqui de AC, daí sem o diodo, tá? Porque é uma tensão bem baixa ali. Então o que eu fiz? Eu reduzi, né, esse resistor que está pedindo 10K, eu coloquei 1K, tá? Um detalhe, gente, esse dissipador está esquentando bem. O ideal é colocar um dissipador maior, tá? Colocar uma pasta térmica ali é o ideal, tá? Porque é normal ele esquentar, tá bom? Ele está consumindo em torno de 100, 110, 115 mA, tá? Então eu vou ligar aqui, ó, vocês vão ver que aqui é o que está parametrizado, tá? Não é a saída. Quando eu ligar a saída, ó, ele está dando lá 109, 110, aí ele começa a esquentar um pouco, tá? Então o que eu quero que vocês notem é o seguinte, ó, um comentário. Evitem de usar a ferramenta metálica, né? Apesar de ser um capacitor, eu estou perto do indutor, então isso vai interferir. Então o que a gente vai fazer? Eu estou usando essa aqui que é cerâmica, tá? É uma chavinha cerâmica. O que a gente vai fazer? Eu vou ajustar aqui, ó, até conseguir o máximo de ganho possível, ó. Então eu vou virando lá, ó, tá vendo? Tá aumentando a deflexão, ó. Tô virando. Opa, caiu. Vou voltar de novo, ó. Tá? Se eu colocar numa escala maior, lembrar, ó, é na escala DC, tá? Eu tô aqui em 3 volts. Se eu colocar em 300 milivolts, ó, tá dando uma tensão mais alta, mas vou tentar ajustar por aqui, ó. Ó, opa. Quanto menor a escala, maior eu consigo o ajuste, né? Olha lá, caiu, subiu, vou de novo, ó. Vou virar, opa. De novo, ó. Até o máximo que eu conseguir. Tá vendo? Ó? Então essa foi que a gente chega perto da antena, tem isso aí também, né? O máximo de deflexão que eu consegui foi isso aqui, tá? Então é o seguinte, ó, resistor de 1K,
um N34 quem tivesse, não um N60, né? Por quê? Porque a tensão de junção, que é menor, mais fácil de passar o sinal e retificar, é 0,2, e diodo normal, tá, de silício, ele é de 0,6. Colocar na escala, né, DC do multímetro, tá, e fazer um ajuste com ferramenta não metálica, tá ok? Então esse é o ajuste, tá? Agora eu vou desligar essa ligação que eu fiz, ó. Tanto é que eu coloquei um de 10K aqui antes, ó, e depois eu alterei por 1K, tá? Então 1K, né, e um resistor um N60 aqui, o catodo dele virado para cá, tá bom? Então eu vou preparar tudo aí e a gente já volta. Bom, pessoal, já está montado tudo aqui, né? Então eu tô com a antena ligada aqui, ó, né? E tô usando essa antena que eu já tinha mostrado já, essa tipo telescópica dupla aqui, né? A fonte de alimentação, tá? 12 volts, consumo lá de 124 miliamperes. Detalhe, esse dissipador eu troquei, tá? Porque estava esquentando muito, eu coloquei esse aqui, ó. Ele tá bem mais frio, vamos dizer assim, né? Então consumo em média aí de 120, 130 miliamperes. Eu uso muito esse aqui, ó, é um receptor transmissorzinho Bluetooth. Então eu coloco uma música aqui, tá? Música sem direitos autorais. Ele transmite via Bluetooth e eu ligo aqui porque fica mais fácil de transmitir. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó. A frequência pode ser que fuja durante eu andar, tá? 96.57 MHz, né? E eu vou andando até onde der a frente da minha casa aqui, tá bom? Então o meu quartinho aqui fica nos fundos, então eu vou andar todo o corredor lateral e vou até a frente da casa, a gente vai vendo o sinal, tá ok? Lembrar que aqui a antena tá aqui dentro, né? E tá cheio de obstáculo. Vamos lá então? Eu fiz um ajuste aqui na frequência, tá? Vamos lá acompanhar para ver. Bom, pessoal, tá aí, né, o nosso
transmissor de RM com saída amplificada, né? Então eu coloquei aqui. Projeto publicado na Eletrônica Total, número 39 de 1991, né? Então tá aqui o nosso protótipo, né? Feito aí uma PCI para ele. Consumo dele, tá? Ficou em torno de 120 mA, varia um pouquinho. Temperatura tranquila aqui, tá? Normal, tá morninho, tá? Vamos dizer assim. Esse aqui realmente estava esquentando demais, né? Então eu coloquei, evidentemente, né, uma pastinha térmica lá para dissipar melhor calor, né? Então, gente, daqui, né, onde eu tô aqui, até a frente de casa que eu mostrei no vídeo, né? Falando nisso, desculpa, a gente estava andando com o rádio lá, né? Daqui lá dá mais ou menos 30 e poucos metros, tá? Lembrar que a antena tá aqui dentro, não é uma antena própria, né? Vamos dizer assim. Conforme eu falei, eu adquiri alguns livros aí sobre antena, né? Depois eu vou falar a respeito, né? Fiz um vídeo a respeito de antenas, né? Vou mostrar o livro para você, para mim estudar um pouco mais também a antena. E eu creio que ele com uma antena externa, né, deve dar um alcance bem maior. Lembrar que eu saí aqui, passei por todos os obstáculos aqui até chegar lá na frente lá, né? Tá bom, pessoal, então finalizamos aí o nosso parte 5, né? Quinta e última parte do vídeo aí, né? Mais esse projetinho aí, né? Vou disponibilizar todo o material a respeito da teoria, né? Que eu já mostrei para vocês. O restante, né, já foi disponibilizado ao longo aí desses 5 vídeos, né? Volto a dizer, eu gosto de fazer o vídeo com bastante detalhe, né, para que a gente consiga enriquecer o máximo possível. Às vezes um projetinho simples desse aí, a gente simplesmente copia e cola, né? Ou seja, funcionou, não funcionou, não sei porquê. Aqui não, aqui a gente vai entendendo cada etapa, cada componente, funcionamento de cada etapa, né? A gente não aprofunda a nível de engenharia, mas a gente dá uma ideia de como o circuito funciona. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado aí dessa série aí, né, do transmissor de FM, né? É uma área que eu gosto muito, né, que é a área de RF, né? Então faz aí o seu like, deixa aí o seu like, né? Faça seus comentários, indique o canal aos seus amigos, né? A gente sempre vai procurar trazer bastante coisa legal aí, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.